Bom, vamos lá então para o nosso tempo de reflexão da Palavra de Deus. Como eu falei no domingo passado, né? Hoje a gente vai continuar o sermão. Né? A gente falou que esse sermão seria duas partes, porque o texto é um texto só, né? E aí a gente fez a primeira parte na semana passada e hoje a gente vai continuar, né, com o sermão da semana passada. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no Evangelho de João, né, que a gente tem estudado aí. Quando você vier, você já traz a Bíblia marcada. João 3:16. João 3:16, o texto mais conhecido da Bíblia, né? João 3:16, a gente vai ler do 16 ao 21, e eu queria que você ficasse com sua Bíblia aí aberta, certo? Durante aí a exposição. E aí eu queria, antes da gente fazer a leitura, antes da gente fazer a leitura do texto, eu queria fazer uma pergunta, não para que você me responda, mas que seja uma pergunta mesmo reflexiva, né, para a gente começar esse tempo aqui nessa manhã. E a pergunta é o seguinte: qual seria a atitude mais radical que a gente poderia fazer para sermos amados por alguém? Qual seria a atitude mais louca, assim, mais insana, talvez, assim, que a gente poderia fazer? Qual o nível do nosso esforço para alcançar o amor de alguém? Qual seria o nível do esforço para atrairmos a atenção de alguém para nós? O que está à nossa disposição para que a gente consiga alcançar isso? E aí, até tensionando um pouco mais a pergunta, eu queria questionar: e se ao final de todo o nosso esforço para atrair o amor e a atenção ali de alguém, a gente fosse informado que todo esse nosso esforço, toda essa nossa dedicação foi em vão? Como que a gente reagiria? Tipo assim, eu fiz muita coisa para alcançar o amor da minha esposa. Eu me dediquei, eu me esforcei, eu mudei de cidade, né? Mudei de estado, fiz isso, fiz aquilo, troquei de emprego, vendi o carro, fiz um monte de coisa para alcançar o amor de uma pessoa. E como que a gente se coloca diante da realidade de que, mesmo com todo esse esforço de alcançar, de ser amado por alguém, de ter a atenção de alguém para nós, a gente fosse informado que todo esse esforço foi em vão? Fez tudo isso aí, né? Mas não vai servir não, ó. Foi à toa que fez isso daí. Como que a gente reagiria? E eu queria que a gente pudesse... Vou te dar meio minuto para você pensar sobre isso, antes da gente fazer a leitura. Meio minuto para você pensar como que você reagiria diante disso. Tempo suficiente para você pensar. João 3:16 ao 21 fala: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que
se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Vamos orar então. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade, Pai, de termos acesso à Tua palavra, Pai. Pela oportunidade, Pai, de sermos instruídos, Pai. Não por uma religião, mas sermos instruídos pela Tua voz, aquilo que o Senhor revelou, Pai, para o Teu povo através da Tua palavra, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha quebrantar o nosso coração, Pai, para que nós possamos nos posicionar diante da Tua verdade revelada em obediência, Pai, em renúncia, para que nós possamos viver de acordo com aquilo que é a Tua vontade, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor nos instrua nessa manhã, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, a gente está diante aqui de um texto bíblico que expressa talvez a grande magnitude do amor de Deus, né? Como eu falei no início, João 3,16 é o texto mais conhecido. Qualquer pessoa, o cara não é nem crente, ele sabe esse texto, né? Esse texto ele serve de desculpa, esse texto ele serve de afirmação, esse texto ele serve para um monte de coisa quando as pessoas olham para ele de maneira equivocada. Então elas querem responder várias questões através desse texto, mas a grande questão aqui desse texto é que João está apresentando a expressão máxima da magnitude do amor de Deus. Sabe o que isso significa? Tudo que for falado sobre o amor de Deus não cabe na nossa mente. Não cabe. Não cabe na nossa compreensão. Certo? A gente ouve falar que o amor de Deus é um amor incondicional. Né? A gente sabe isso, o amor de Deus é um amor incondicional. Mas você já parou para pensar o que é um amor incondicional? Na prática, o que isso significa? Será que a gente consegue conceber visivelmente o que significa amar incondicionalmente? A pergunta que eu fiz no início, qual foi? Qual seria a atitude mais radical que a gente poderia fazer para a gente ser amado? Igual um filho, né? A gente que tem filho pequeno, às vezes ele está ali chamando a atenção o tempo todo, porque ele quer que nós, que os pais, prestemos atenção ali e amemos a eles. Aí ele fica o tempo todo, até bate. Às vezes o nosso filho nos bate, não é porque ele está com raiva ou porque ele não nos ama, mas é porque ele quer que a gente olhe para ele quer a nossa atenção para ele. Então nós fazemos muitas coisas, até radicais, para que a gente possa ser amado. Enxergar na outra pessoa ali, olha, você me ame, me note. É ou não é? A gente faz isso. E é muito provável que deve ter passado várias ideias na nossa cabeça quando a gente pensou sobre isso. Quais são as atitudes mais radicais? A gente vai começando a pensar, né? Acho que eu faria isso. Eu acho que eu faria aquilo outro. Eu acho que não, isso aqui eu acho que eu seria capaz de fazer isso. Né? Tudo isso como resposta à pergunta que a gente fez nessa manhã. Talvez as ideias mais inimagináveis. Né? Coisa que você, por sã consciência, talvez não faria. Mas para alcançar o amor, você talvez faria coisas que incabíveis para um contexto normal. Né? Afinal de contas, a reflexão aqui ela se trata de sermos afetados por um amor. Então isso muda o nosso esforço, isso muda a nossa dedicação. E aí pensar sobre esse possível esforço para conquistar isso, conquistar o amor, reflete a realidade de que buscamos um amor condicional. Nós buscamos um amor que é condicionado a uma resposta. Certo? Todos nós. Eu acho que ninguém aqui falou assim, não, eu não faria isso.
eu não tomaria nenhuma atitude, não tem por que fazer isso. Não, a gente, com certeza, todos nós pensamos em pelo menos alguma coisa. Cara, eu me jogaria lá da ponte pra pessoa me ver, assim, ó. Eu faria algo escandaloso. Todos nós pensamos pelo menos alguma coisa, sabe por quê? Porque a nossa compreensão de amor é um amor condicional, é um amor que precisa de uma resposta, é um amor que é condicionado à resposta do outro. Por isso que nós amamos condicionalmente. É por isso que nós buscamos mérito na outra pessoa para que nós possamos amá-la. É ou não é? A gente observa assim, poxa, o nosso amor pelas pessoas fica oscilando. É ou não é? Por quê? Porque é de acordo com a resposta que essa pessoa dá para nós, que nós amamos. Quando eu estou bem com a esposa, quando ela está fazendo as coisas, poxa, está me tratando bem, eu a amo de uma maneira. Mas se ela tiver mais fria, alguma coisa eu amo de outra maneira. Por quê? Porque o ser humano, ele ama as pessoas condicionalmente. Condicionalmente. Se a pessoa chegar e falar assim, eu não te amo mais. A primeira coisa que você quer fazer é, pô, também, agora eu não vou te amar mais não. Por quê? Porque precisa de uma condição, precisa de uma resposta. Tudo isso é contrário àquilo que a gente está tentando entender do que é o amor de Deus. O nosso amor, isso reflete a ideia de que nós buscamos um amor que é condicionado, um amor que frutifica diante de um comportamento. É ou não é? O meu amor vai aumentar por você de acordo com o que você faz. De acordo com como você se entrega. É ou não é? Então isso é um amor condicional. E definitivamente, esse amor ele não pode ser encontrado em Deus. Nós não podemos encontrar em Deus um amor condicional. Um amor condicionado a algo não pode ser atrelado a Deus. Um amor que reage aos meus esforços ali não pode ser encontrado em Deus. Porque na verdade o amor de Deus, ele independe de qualquer condição. Ele independe daquilo que você coloca ali, você impõe. Ele independe de negociações. O amor de Deus não negocia. E pasmem, o amor de Deus, ele independe até mesmo da nossa obediência. O amor de Deus não está condicionado à nossa obediência. É por isso que a nossa vida espiritual, né, quem faz essa separação aí, eu não faço, né? Mas a nossa vida espiritual, ela oscila. Por quê? Porque quando nós estamos pecando, quando nós estamos errando, a gente acha que o amor de Deus ele dá uma diminuída. Por quê? Porque a gente tem a péssima compreensão de que o amor de Deus está condicionado à minha obediência ou à minha desobediência. Então, quanto mais eu obedeço a Deus, mais eu sou amado por Deus. Quanto mais eu desobedeço, mais Ele me odeia. A gente não pensa assim? Por quê? Porque tudo que a gente quer compreender sobre o ser de Deus, nós compreendemos a partir da nossa compreensão, da capacidade que nós temos de fazer as coisas. Né? Tipo assim, eu faria assim, então Deus também. Eu não amaria mais uma pessoa que está me desobedecendo. Então Deus também não faria isso. Então a gente tem uma compreensão sobre Deus a partir da nossa compreensão do nosso comportamento. Nós achamos que Deus ele se comporta da mesma forma que nós. Então o amor de Deus, gente, é sem condições. O amor de Deus é sem condições, porque é incondicional, isso é a verdade. Então, a grande verdade desse texto aqui que a gente leu é que Deus ele amou de maneira extravagante, de maneira inimaginável, quem não teria capacidade nenhuma para se esforçar em retribuir esse amor. Deus amou muito alguém que não teria capacidade por si só de corresponder a esse amor. De falar assim, caraca, eu estou impressionado, vou amar também. Sem esse amor, nós seríamos capazes de amar. O próprio João vai falar isso.
Nós só amamos porque Ele nos amou. Só existem sentimentos bons em nós porque Ele nos amou. Porque nós somos atraídos, porque nós somos atingidos pela bondade, pelo amor, pelo que é característico do ser de Deus. É por isso que nós temos hoje a capacidade de... A pessoa está atravessando a rua, uma velhinha, a gente fala assim, opa, deixa eu te ajudar. Porque aquilo ali é o amor de Deus revelado e que nos atinge profundamente ao ponto de a gente poder fazer algo que nós não faríamos. Então essa é a grande verdade aqui do texto. Deus, ele decidiu amar. Deus, ele amou radicalmente, extravagantemente quem não teria capacidade nenhuma para se esforçar em retribuir esse amor, certo? E aí o versículo 16 ele diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que esse versículo aqui está nos dizendo? Em primeiro lugar, o amor de Deus não é uma ação. A ação de Deus no texto não é o amor. Essa não é a ação. Deus, ele ama porque ele corresponde à natureza do seu ser. Então isso não é uma ação de Deus. Essa não é literalmente a ação. Deus, ele ama porque ele está só correspondendo a quem ele é. Ele não pode não amar. Entendeu? Porque ele é amor. Intrinsecamente ele é amor. Então isso não é uma ação de Deus. Quando Deus nos ama, ele não está agindo. Ele só está expressando quem ele é. Ele só está... É como se fosse pensar assim. Ele só está sendo ele. Certo? Não precisa fazer nada. Ele é amor. Isso é algo da natureza do ser de Deus. Deus, ele não ama simplesmente quando ele age em favor. Ele não ama simplesmente quando ele faz algo em favor. Na verdade, Deus, ele ama porque ele não pode não amar. Ele não pode deixar de amar. Porque o amor de Deus não é uma ação. Deus não ama como uma expressão de ação. Ele ama como uma expressão de quem ele é. Então, essa é a grande verdade aqui desse primeiro versículo. Então, o amor não é uma ação. O amor é uma realidade de Deus. O amor não é a ação de Deus. O amor é a realidade de Deus. Agora, a ação é a consequência do amor. A ação de Deus é só consequência do seu amor. Deus amou o mundo, o texto fala. Essa é uma realidade. Isso não é uma ação de Deus. Essa é uma realidade. E qual que é a ação desse amor? A entrega. Deus, amando o mundo, fez algo. O que ele fez? Entregou. Deu filho. Então, ó, entregar é a primeira característica prática de quem ama. A primeira coisa que Deus fez aqui, de ação, foi entregar, não foi amar. Amar, ele já ama. Agora, ele fez uma ação, ele entregou. O nosso desafio não é amar, está além de amar. Nós somos criados para amar. Então, tipo, nossa, eu tô feliz porque eu tô amando uma pessoa. Fez mais do que a obrigação, irmão. O nosso desafio não é simplesmente amar. Tá para além de amar. O nosso desafio tá em entregar. Dar. Esse é o desafio. E isso é o desafio que mostra quem ama. Se nós não temos capacidade mínima de entrega, de doação, significa o quê? Nós estamos com um problema de amor. Não é porque esse cara aí não é generoso, não, é porque ele não ama. É porque ele não ama. João, ele vai dizer lá no capítulo 14, se obedecem os meus mandamentos, se me amam, na verdade, obedecem os meus mandamentos.
E aí a gente fica, poxa, mas eu não consigo obedecer os mandamentos, eu não consigo acertar, eu não consigo caminhar e, poxa, fazer as coisas certas. Não, não é isso que você não consegue. Você não consegue é amar. Porque o texto diz, se me ama, obedece os meus mandamentos. Então, se há amor, há obediência. Se a gente não consegue obedecer, expressar obediência em forma prática, é porque nós estamos com um problema seríssimo de amor. Qual é a sua doença? Desamor. Eu tenho problemas com o amor. Eu não consigo entender o amor e nem aplicar isso. Por quê? Porque a entrega é a primeira característica prática do amor. De quem ama. É aqui o texto está dizendo. Deus tanto amou o mundo, que foi que ele fez? Entregou o seu filho. Ele tanto amou, porque isso é caráter dele, que ele entregou. É ou não é? E aí o texto diz, tanto amou o mundo, né? E aqui mundo é colocado não como cosmos, tudo. Quando a gente fala mundo, a gente pensa universo criado, né? Todas as coisas, árvores, a natureza, tudo isso é mundo. Mas o texto aqui não fala desse mundo. O texto aqui ele tá tratando da humanidade. O mundo aqui é a humanidade caída. Deus, ele amou tanto a humanidade caída que ele entregou, ele deu o seu filho unigênito. Ou seja, ele deu o seu único filho. O seu único filho com aquela característica. Por isso que Jesus é o unigênito do Pai. Porque ele é o único com aquela essência. Valeu. O único com aquela essência. Por isso que ele é o unigênito do Pai. Certo? Então, é isso que o texto fala. Esse mundo aqui é a humanidade caída. Né? Deus entregou o seu filho, o único filho. O único filho. Ele entregou sem negociações. Ele entregou sem condição alguma. Certo? Sem condição alguma. Então, aquilo que é uma realidade para o ser de Deus gerou uma ação. E essa ação gerou uma causa. A realidade de Deus gerou uma ação que gerou uma causa. Qual que é a causa? Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus e a entrega do Filho gerou aqui uma causa. Qual que é a causa? Garantia. O amor de Deus gerou uma ação que foi entregar o Filho para que gerasse uma causa. O que é essa causa? Garantia. O amor, ele garante. O amor, ele protege. Cara, isso tinha que ser muito óbvio pra gente. O amor, ele traz garantia. Por que eu vou casar com uma pessoa que ela não vai me garantir uma vida, pelo menos? Tipo assim, vamos garantir aqui que a gente vai ser feliz. Por quê? Porque o amor, ele tem que ser entendido como aquilo que garante, traz uma proteção. Tem que ser. O amor, ele se materializa e ele se torna real a existência quando ele promove proteção e garantia. Certo? Se eu digo que eu amo alguém, mas eu não protejo esse alguém, eu não garanto provisão perpétua ali a essa pessoa não precisa do meu amor. Ela não precisa do meu amor. Se eu não consigo garantir nada para ela, nem que seja, ó, tá aqui, ó, vou te proteger. A gente vai estar junto. Né? Essa pessoa não precisa do meu amor. Então o amor de Deus, na causa aqui da entrega do Filho, o amor de Deus, ele é redentivo. Para quem? Para os que creem. Para aquele que crê. Para que todo aquele que crê. O amor de Deus, ele traz garantias, ele traz
proteção. Nesse amor nós somos guardados. Nós somos protegidos. Fora desse amor, o mundo, a humanidade caída, ela está sob a sua própria condenação. Nesse amor nós temos uma garantia. É um lugar, o amor de Deus é um lugar. É um lugar onde nós estamos literalmente protegidos. O versículo 17 diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Então a vinda de Jesus, a encarnação do Filho de Deus, tem um objetivo. Qual que é o objetivo da encarnação do Filho de Deus? É oferecer ao mundo, que está marcado pela pecaminosidade, pela hostilidade, oferecer ao mundo uma salvação. Lembra do dia que a gente falou que a primeira necessidade humana de um bebê quando ele nasce não é mamar, não é o alimento, não é isso. Quando o bebê nasce e está chorando ali, a gente fica, oi, que é a mãe. Só colocar ali no peito da mãe que resolve. A primeira necessidade antes do choro do bebê é a necessidade que ele precisa de um Salvador, de um Redentor. Ele já nasceu, a primeira necessidade da vida dele é: eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Redentor. Então, a encarnação do Filho, a vinda do Filho de Deus, tem o objetivo de oferecer, estender ao mundo caído, redenção, salvação, a humanidade que não tinha mais para onde ir, a não ser o inferno mesmo. Oferecer a essa humanidade salvação. Mas isso não significa, ou seja, a finalidade da vinda do Filho de Deus não foi a condenação, o texto fala. Ele não veio para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Ou seja, a finalidade da vinda do Filho de Deus não foi a condenação, e sim a salvação. Mas isso não significa dizer que Jesus, ele não vai julgar o mundo. Não significa dizer. O que o texto está querendo dizer é que o tempo do juízo ainda não é chegado. A manifestação primária da vinda de Jesus é trazer salvação. A consumação é trazer o juízo. É levar para si os salvos e apresentar o juízo. Só que o juízo ainda não é chegado. Por isso que o texto está dizendo. E é o versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Por que o texto diz que quem não crê já está condenado? Porque a condição do mundo, antes da vinda de Jesus, já era de condenação. O mundo já estava condenado. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar, porque o mundo já estava condenado. Entendeu? Então, o mundo ele foi afetado pela desobediência. O mundo ele foi afetado tão grandemente por isso que ele só produzia morte, só destruição. Produzia destruição. O seu fim, portanto, era o quê? A condenação eterna. Mas o alvo do amor de Deus é livrar o homem caído dessa sua condição natural de rebelião. A nossa condição natural é se rebelar contra Deus. É por isso que a gente fica tentando pautar o que é justiça de Deus e o que não é. É por isso que a gente fica tentando analisar a justiça de Deus sempre a partir da nossa ótica do que é justiça. Só que a gente sabe muito bem que justiça para nós é vingança. Então como é que a gente vai tentar imaginar justiça de Deus se para nós justiça é vingança? É ou não é? Quando uma pessoa ela assassina alguém que você conhece, um amigo seu, sabe quando que você vai enxergar justiça sendo feita? Quando ela morrer.
É verdade ou é mentira? A justiça foi feita. Isso é justiça ou é vingança? É a mesma moeda. Está pagando a mesma moeda. Isso é justiça ou é vingança? Então a gente tenta sempre analisar as atitudes de Deus, as ações de Deus, a partir daquilo que nós pensamos. Então, isso é justiça de Deus? Não acredito. Isso para mim é muita injustiça. Matar o filho é justiça agora. Que doideira. Agora o cara matar o filho, podendo matar todo mundo, matou o filho, o único filho. O cara, é como se a gente fosse pensar assim, ó. Ele pensou em todo mundo, menos no filho. Que amor é esse? Que justiça é essa? Isso pra gente não faz sentido. E a Bíblia vai dizer que isso foi a maior expressão do justo amor de Deus. Porque justiça e amor são da mesma raiz no caráter de Deus. Ele não divide. Deus não divide a sua justiça do seu amor. Ele não faz essa separação. Toda vez que Deus age com justiça, ele está agindo com amor. Porque o amor dele é um amor justo. Então nada disso faz sentido. O mundo já estava condenado. O mundo já estava condenado. É por isso que o texto está dizendo, quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Já estava condenado. Jesus não veio para fazer uma separação. Vocês vão ser condenados, vocês vão ser salvos. Não, o mundo estava condenado. Ele veio para trazer salvação. Ele veio para salvar. Entendeu? Então, o alvo do amor de Deus é livrar o homem que está caído. Livrar ele dessa condição natural dele, que é uma condição de rebelião. Por quê? Porque isso provém do pecado. E o alvo do amor de Deus vai fazer enxergar tudo isso, essa realidade, pela fé no Filho de Deus. Vai enxergar a garantia da salvação eterna pela fé. Entendeu? Por que o amor de Deus traz garantias? Porque não é um amor que fala assim, vou te salvar. Mas dependendo da sua reação para esse amor, eu posso tomar essa salvação. Não, agora está desobediente demais, eu vou tirar aqui. Aí quando você estiver melhor, eu te dou de novo. A gente faz assim com os nossos filhos. Né? Tá desobediente demais, eu vou tirar o videogame. Aí agora tá obediente, agora tá aqui o videogame. Deus, ele não faz isso. O amor de Deus não promove isso. O amor de Deus promove uma garantia, uma proteção. Se tem uma coisa que crente não precisa ter medo, é da salvação. Você tem que ter medo de se rebelar contra o seu Deus. De viver uma vida de rebeldia, de desobediência. Disso você deve ter medo. Mas não porque ele vai te punir, mas porque você não nasceu para fazer isso contra ele. Mas nós não devemos ter medo da nossa salvação, porque o amor de Deus nos garante uma salvação eterna. Uma proteção. Né? Uma proteção. Então, o amor de Deus é um amor que não depende. O amor de Deus é um amor que é autossustentável. O amor de Deus, ele é inesgotável. Eu não consigo pensar sobre isso, velho. Porque uma hora, velho. Uma hora a gente cansa, não cansa? Uma hora faz, não, deu, já aqui não consigo mais ir um pouco mais, não. Agora eu já preciso reabastecer. O amor de Deus é inesgotável. Não tem um poço ali que quando acaba, eu não, vou buscar mais aqui para nunca faltar. Quando tá acabando ali, eu vou... O amor de Deus é inesgotável. Ele garante a todos que creem no nome do Filho unigênito de Deus
uma adoção. A gente ganhou um pai. No amor de Deus, nós ganhamos um pai. No amor de Deus, na entrega do Filho, nós ganhamos um pai. Nós somos adotados. Esse é o prêmio máximo. Né? Esse é o prêmio máximo. Olha quão grande é o amor de Deus. De recebermos o direito de sermos chamados seus filhos. Certo? Quando a gente pensa sobre isso, algumas coisas devem fazer mais sentido para a gente. Né? Uma criança lá no orfanato, ela não escolhe o pai que ela quer ter. Ela não é. Ela fica, eu quero aquele. Não coloca um monte de pai assim, ó. E ela fica, não, quero esse. Não, isso não acontece. Ela não escolhe. Quem que escolhe? O pai que escolhe. O pai chega lá e escolhe. Não há esforço nenhum na criança ali que convença o pai a escolher ela. Não há. Não há nada que a criança ele possa, eu aqui, ó, me escolhe. Não há nada que ela possa fazer para que ela seja escolhida. Por quê? Porque o pai escolhe ela. O pai chega e fala, é você. E escolhe. Da mesma forma, somos nós. Nós fomos adotados. Nós fomos adotados. Nós fomos encontrados e nós fomos amados por Deus. É isso. Nós fomos amados por Deus. E nós fomos encontrados e amados por Deus não quando Ele nos amou simplesmente. Nós fomos amados por Deus quando Ele foi fiel a Ele mesmo. Deus sendo fiel a Ele mesmo, nós fomos encontrados. Então, quando Deus corresponde ao seu caráter, diretamente nos afeta. A expressão dos atributos de Deus diretamente nos afeta. Deus é amor, não porque me ama, mas porque Ele é amor, mais me atinge. Entendeu? A gente tem que entender essa ordem. Deus, Ele é bom, não porque é bom comigo, mas porque Ele é bom. Só que essa bondade me atinge. É só entender como que funciona a ordem disso. Entendeu? É só a gente pensar sobre isso. Deus, nós fomos encontrados e amados por Deus não quando Ele nos amou, e sim quando Ele foi fiel a Ele mesmo. Quando Ele correspondeu ao seu próprio caráter. Aí nisso nós fomos amados. Né? E aí o texto fala, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, a vinda de Jesus revelou a condição humana. Jesus é a luz, então quando Ele chega, Ele ilumina. Então Ele revela o que está ali. Quando Jesus chegou, se revelou, Ele mostrou qual que era a condição humana. A vinda de Jesus iluminou, clareou, trouxe um contraste. Trouxe um contraste ali para a realidade do homem, com a realidade ali divina de um Deus, homem, sem pecado algum. Jesus se encarnando não é para que Ele se torne igual aos homens, mas é para que Ele possa contrastar com aquilo que o homem é, com a condição do homem ali. Quando Jesus ele aparece, mesmo sendo homem, ali encarnado, Ele está contrastando aquilo ali a partir daquilo que o homem já é, a condição que o homem já tem ali. Certo? Isso nos ensina uma coisa. A presença de Deus é luz. A presença de Deus é luz. E essa luz, ela mostra um contraste absoluto. Certo? Um Deus autossuficiente. Um Deus glorioso. Um Deus santo. Um Deus soberano, independente. E nós, todos necessitados da sua luz. E aí o texto fala,
Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O que a gente percebe aqui? Quem pratica o mal não deseja se aproximar da luz. Por quê? Porque a luz, por si só, coloca às claras ali a decadência. O cara que vive em pecado, ele não quer a luz, porque a luz mostra o pecado dele. Quando Jesus vem, ele não vem para ser igual, ele vem para trazer luz. Então ele traz luz porque ele mostra a santidade de Deus revelada em Jesus ali. Só em ele estar ali, ele já traz um contraste. Porque ele mostra, ele ilumina as maiores profundezas da nossa existência e nos faz perceber a nossa decadência. É ou não é? Tudo que o ser humano caído quer é fugir do que pode apresentar para ele a sua condição. É ou não é? Ele quer fugir. O que pode evidenciar. Ele sabe que ele é pecador, mas ele não quer colocar lá no perfil do Instagram, né? Quem você é? Pecador. Tipo assim, por gosto próprio. Por orgulho. Ele não quer. Ele quer fugir de tudo que possa lembrar a condição dele. Por isso que o texto diz: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Por quê? Porque teme que as suas obras sejam manifestas. Teme que a luz possa trazer verdade. Olha, isso aqui, mostrar a condição ali, né? Então, o ser humano ele não quer se aproximar da luz. Ele quer fugir daquilo que pode mostrar a sua condição. Então, o evangelho é essa luz. O evangelho é a luz que apresenta a condição caída do ser humano. Por que nós precisamos do evangelho? Para que nós possamos cair na consciência de quem nós somos e da necessidade que nós temos. Nós temos uma necessidade. E a gente só percebe essa necessidade quando o evangelho chega, se apresenta. Sem o evangelho, para a gente tá tudo certo. Tá tudo bem ter 3 mulheres? Qual o problema disso? Não é? Espancar as pessoas na rua? Qual o problema disso? Sem o evangelho, nossa condição está ali. Mas o evangelho, ele mostra, ele chega para trazer luz, ele chega para apresentar a condição caída do ser humano. Mas ele não é apenas essa luz que expõe a decadência, e sim a luz que traz para a consciência do homem caído e agora regenerado, justificado, a consciência de que ele nasceu. Foi o que a gente falou domingo? Do alto. O evangelho expõe a nossa necessidade, mas nos confirma que nós nascemos do alto. Que agora regenerados, justificados, caímos em sã consciência de que nós nascemos do alto, né? Que fomos atingidos pela entrega amorosa de Deus. Nós somos atingidos por isso, a trazer consciência que as nossas obras, as nossas boas obras, elas são realizadas por intermédio de Deus. O texto fala isso, gente. Olha o que o texto diz. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Nós não somos bonzinhos, nós não fazemos boas ações, não. É Deus, é por intermédio de Deus. É porque nós nascemos do alto. É porque nós nascemos de novo. É por isso que nós fazemos aquilo que é bom. Porque nós nascemos do alto, porque nós somos atingidos pelo amor glorioso de Deus, pela entrega gloriosa de Deus. Tudo de bom que a gente faz é obra de Deus. Tudo de ruim que nós fazemos é obra nossa. O que eu faço de ruim é mérito meu.
o que eu faço de bom é mérito de Deus. Porque não há em nós capacidade alguma de fazer o bem. Não há. Senão que é Deus, é o Espírito Santo ali. É por essa razão que nós não podemos jamais surpreender a Deus. Não adianta não. O que você faria? Qual seria a sua atitude mais radical para você ser amado? Você vai ficar um dia todinho pensando. O que eu posso fazer para ser amado por Deus? Cara, eu acho que eu vou viver como um religioso agora. Um prosélito ali. Eu vou viver, poxa, eu preciso ser amado por Deus, então eu vou fazer várias coisas aqui. Cara, a gente jamais vai surpreender a Deus. Jamais. Agora. Não, beleza, agora eu vou ter que amar, velho. Agora foi. Não tem como, mano. Esse cara me conquistou agora, velho. Olha a obediência dele, mano. Cara, dizimista fiel, mano. Agora eu vou ter que amar, sério. Não tem como. Não há nada em nós. Não há nada que nós possamos fazer para surpreender Deus. Nada. Nada. Não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame. Ou que simplesmente aumente o seu amor por nós. Não há nada que nós possamos fazer. O amor de Deus nos faz enxergar que nós dependemos tanto dele, porque o nosso amor é baseado em condições. Nosso amor é baseado em trocas. O nosso amor, ele não entrega o que há de melhor em nós. Ele não entrega. A gente falou que a característica principal da ação do amor é a entrega. Só que não é entregar qualquer coisa. O que o texto diz? Deus entregou quem? Vou pegar o pior dos meus filhos para entregar. Já que tem que entregar, poxa, vou pegar aqui o que não vai fazer tanta falta. Vou pegar e vou entregar. Deus entregou o seu único filho. Deus entregou o filho que ele tanto amava. O único filho que correspondia à essência de Deus. O único filho. Ele entregou. Então, a gente tem que aprender com o amor de Deus. A gente tem que aprender que o nosso amor condicional nos faz entregar aquilo que nós achamos que não nos serve. Só que isso não é característica do amor. Entregar o que não te serve não é característica do amor. Isso não é entrega. Eu encontrei o cara com fome na rua ali, vou pegar o pão velho. O pão que eu não vou comer. Você pensa que você está amando a pessoa? Tá não, mano. Moral. Não tá amando, não. Vou pegar a roupa furada, a roupa rasgada para dar pro cara. Vou pegar o tênis que eu não vou usar nunca mais. Eu quero ver você pegar aquela sua roupa que você mais ama e entregar. A ação prática que caracteriza uma verdadeira expressão de amor entrega o que é melhor. Entrega o que é mais especial. E às vezes o que é único. Amar entregando quando você tem muito é muito fácil. Agora eu quero ver é amar entregando o que é único. O que é único e que, sendo único, é muito especial. Muito especial. Aquilo que nós amamos muito porque é único e porque é especial. É aí onde nós enxergamos uma prática verdadeira do amor. Entendeu? Então o amor de Deus nos faz enxergar que nós dependemos tanto dele. Nós dependemos dele. Porque o nosso amor ele é baseado em condições, é em troca. O nosso amor ele não entrega o que há de melhor. Ele não doa, ele não sacrifica. Essas palavras elas são contrárias. Amor e egocentrismo, egoísmo. Essas palavras elas não se unem. O amor de Deus nos faz enxergar que se ele dependesse da nossa resposta, nós jamais seríamos amados. Se dependesse do nosso esforço,
nós jamais seríamos perdoados. Se dependesse da nossa obediência, nós jamais seríamos filhos, adotados por um bom pai, para pertencermos a Ele eternamente. Se tudo isso dependesse de nós jamais seríamos amados, jamais seríamos perdoados e jamais seríamos adotados. Se dependesse do nosso esforço. Certo? Então esse texto faz a gente entender que a tal maneira de Deus, do amar de Deus, é entregando o que Ele ama, o que é precioso para Ele. Deus, Ele amou tanto, o texto diz que Deus amou tanto, o amor dele foi tanto que Ele entregou. Entregou o que era precioso para Ele, o que era de melhor para Ele. E fica a pergunta para nós. Por que nós esperamos razões plausíveis para a gente amar alguém, se nós somos amados sem razão? Por que nós ficamos buscando assim, poxa, você tem que fazer por merecer para que eu te ame? Se nós somos amados sem nenhuma condição, sem razão, sem esforço. Por quê? A gente precisa aprender o que é o amor. Precisa aprender o que é o amor. Queria que você baixasse sua cabeça e fizesse uma oração agora. Uma oração pessoal.